Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 5,17. Aconteceu que, num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham ouvido de todas as aldeias, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém também. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra neste lugar. Fale para o Senhor, fale conosco, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir nesta noite, em nome de Jesus, e abençoe a tua filha, para ela ser esse canal e porta-voz da tua palavra para falar comigo. Amém? Amém? Então essa passagem eu vou fazer uma, não vou prometer não. Espero fazer uma breve e rápida reflexão, amém? Sobre essa passagem da Bíblia, uma passagem muito interessante, muito linda, e que os outros evangelhos também citam ela. Marcos fala no Marcos 2, e Mateus também vai falar sobre essa passagem, porque é uma passagem extremamente importante de um dos milagres de Jesus. Então a palavra de Deus, o tema dessa passagem é: Jesus tem poder de perdoar e de curar. No início do seu ministério, diz a Bíblia, nos relata, no ministério público dele, quando ele foi conhecido após o batismo, após os 40 dias no deserto, Jesus se apresenta agora como um homem divino, fazendo milagres, pregando e ensinando. Então, no início do seu ministério público, Jesus, ele fixou a residência na cidade da Galileia, exatamente em Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de Naum. Uma aldeia de Naum que ficou conhecida como Cafarnaum. Por que Jesus fixou sua residência neste lugar, se ele era de outra região? Ele era de Nazaré. Nasceu lá em Belém, mas sua família era de Nazaré. Porque na verdade lá em Mateus vai dizer que Jesus, quando entrou na sinagoga, uma sinagoga pequena de Jerusalém, foi ali pregar na sua cidade, e aí ele pegou o livro de Isaías e começou a expor: eu fui enviado do Senhor para pregar a sua verdade, e foi falando o que estava escrito, e diz que ele era este homem. Ali os fariseus, ali os doutores da lei colocaram ele para fora, expulsaram ele, e foi quando ele disse que o profeta em sua cidade não é reconhecido em sua própria casa. E aí o que ele faz? Ele passa a residir em Cafarnaum. E aí ele ali na casa de Pedro é onde é conhecida como a casa de Jesus, e onde ele realizou um dos seus maiores e mais lindos milagres bíblicos, um dos mais notáveis. Então ele estava ali ensinando em uma casa cheia de gente, que tudo indica, tudo se leva a crer que era a casa de Pedro. Ele chega de volta depois de uma viagem pelas regiões vizinhas, curando e ensinando, chega ali na casa de Pedro, volta para casa, como era conhecida. Só que de repente 4 homens chegam, a casa está cheia, está todo mundo querendo ouvir Jesus, está todo mundo querendo chegar perto de Jesus, porque o nome dele já tinha se espalhado, e o que ele fazia e os feitos maravilhosos dele já estava na boca do povo. E aí ele chega, a casa lota de repente, todo mundo querendo chegar. Eu imagino que tinha gente do lado de fora. Ai, o que será que ele falou? Ai, eu também quero ouvir. Ai, eu queria estar mais perto dele. Já foi em algum lugar assim, que tinha alguém interessante, pregando algo interessante, e você chegou atrasado e já estava cheio, e você queria ouvir e não conseguia, e você fala para o colega: você entendeu o que ele falou? Eu não entendi. Ai, o que foi? Você fica querendo saber, porque aquilo te interessa muito. Então ali estava assim,
A casa de Pedro estava lotada, Jesus estava lá dentro com alguns fariseus, alguns doutores da lei, e Lucas era um médico, e ele relata essa doença, ele relata essa situação deste homem. Então, de repente, chegaram 4 homens trazendo um homem paralítico em uma maca. Como eles fizeram isso da casa do homem, a gente não sabe. Mas eles, como ele não andava, naquela época não tinha cadeira de rodas, e se tivesse também naquelas ruas lá, cheio de subida, descida, petrificada, nem dava para andar com a cadeira. E eles decidem que eles querem ajudar este homem. Eles decidem que eles querem abençoar este homem, que a gente não se sabe por que ele estava paralítico, mas tudo indica que era por causa de seus pecados. Porque tem doenças, igreja, que as causas são pelos nossos pecados. Você precisa saber disso. Tem doença que você vai adquirir ao longo da sua vida, que é você que está causando essas doenças em sua vida. Mas também tem doenças que não são só por pecados. Tem outros tipos de doença, por maldições, tem doenças físicas, tem doença de vários tipos. E este homem, tudo indica que ele estava há alguns anos já paralítico, mas antes ele andava. Então ele não nasceu paralítico. Ele andava. E por causa dos seus pecados, ele ficou, por algum motivo, na cama. Ou sofreu algum acidente, ou Deus permitiu, enfim. Não se sabe exatamente isso, mas é o que indica pela história dele. Então, esses homens resolvem, são amigos dele. Quem tem amigo não fica paralisado na cama. Quem tem verdadeiros amigos, vai sempre ter alguém que vai te levar na sua paralisia para algum lugar, para que você possa ser curado. E estes 4 homens se levantam e decidem e escutam falar que Jesus chegou na cidade. Jesus chegou na cidade. Você não entendeu? Jesus chegou na cidade. E eles escutam que Jesus está na casa dele. E eles vão até o amigo e dizem para ele: escuta aqui, Jesus está aí. Jesus chegou na cidade e está em casa. Nós vamos te levar lá até ele. Não, o paralítico deve ter resistido. Como vocês vão me levar? De que maneira? Eu estou conjecturando. A Bíblia não relata isso. Ele deve ter resistido. Não tem como. Como? Não tem como eu ir andando. Não tem como fazer para vocês me levarem. E ele não vai poder fazer muita coisa por mim. Não, eu sou um pecador. Não, ele não vai. Não, ele deve ter feito. Eu imagino que ele resistiu. Só que os amigos insistem. Pegam ele, cada um de um lado na sua maca, e o levam para a casa onde estava Jesus. Ali eles entram, quando eles chegam, a casa está lotada. Eles chegaram atrasados? Não tem mais como entrar? Não. Quem tem perseverança, quem é persistente, não chega atrasado. E mesmo que chega, vai dar um jeito de estar perto dele. E esses homens chegam, não tem como passar. Eu imagino que eles falaram: ei, deixa a gente passar, nós estamos com um homem doente. Ele está aqui, na maca. Não, nós chegamos primeiro, nós também queremos ouvi-lo, nós também queremos ser curados. Não, vocês não vão entrar não. E aí eles começam a imaginar, eles começam a pensar que forma eles iam fazer para entrar dentro daquela casa. Que maneira eles iam agir para colocar aquele homem nas mãos de Jesus. E aí eles olham para o teto. Os tetos ali eram construídos de forma reta, de pedra e cobertos de palha, barros e palha. E eles sobem. Não sei o que eles fizeram, não sei se eles acharam escada, não sei se eles foram na casa do vizinho, mas eles deram um jeito de subir até o telhado da casa de Pedro. E ali está Jesus ali sentadinho, ensinando seus discípulos, alguns fariseus, alguns doutores da lei, só observando.
De repente começa a cair uns negócios do teto, mas o que está acontecendo? Todo mundo para, começa a olhar e caindo coisa do teto, as palhas, pedaço de barro. Gente, o que está acontecendo aqui? Estão entrando, vão assaltar a casa pelo teto. Imagina, será que eles não pensaram isso? Não sei o que eles pensaram, mas algo estranho estava acontecendo ali. De repente aqueles homens abrem o teto todinho, no tamanho daquela maca, amarram cordas naquele homem, na maca daquele homem, começam a descê-lo. E eu imagino todos ali olhando sem entender nada. Gente, o que é isso? Eles amarram o paralítico e começam a descer. Quando ele encosta no chão ali, Jesus, eu creio que olha para aquele homem olha para Jesus, todos ali esperando o que Jesus ia fazer. Jesus chega perto daquele homem que deve ter falado: eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu cometi muitos pecados, por isso eu estou assim. Eu imagino que ele deve ter falado algo assim para Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: filho, perdoado estão os teus pecados. De repente os fariseus, os doutores da lei, só pensam, não falam. Quem é ele? Blasfemando? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas eles não sabiam que ali estava o próprio Deus, que tinha poder para perdoar pecados. E Jesus, ouvindo aquela voz, porque ele lia pensamentos, ele era divino, ele era homem, 100% homem, 100% Deus. O que arrazoai-vos em vossas mentes, em vossos corações? O que estáis a pensar? É mais fácil dizer o quê? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? E eles dizem: é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, do que dizer para um paralítico: levanta e anda. Então ali, quando eles não conseguiram, voltando aqui, pela porta, devido ao número de pessoas, eles subiram na casa, subiram pelo telhado. Isso é que eu posso dizer, isso é o que nós podemos dizer, que é ter amigos. Amigos que não medem esforço para te socorrer. Amigos que não medem esforço para ver você curado. Amigos que não medem esforço para fazer você chegar até o lugar onde há um milagre, onde o milagre pode acontecer. Amigos que fazem de tudo o possível e o impossível, até subir no teto de uma casa, destelhar ela todinha, para você estar nas mãos do mestre. Esses são os verdadeiros amigos. Aqueles que te levam para o milagre, aqueles que te levam para a presença de Deus. Aqueles que te tiram não são seus amigos, são os falsos amigos que querem te levar para o fundo do poço. Então eles descobriram uma parte do telhado e baixaram a maca perto de onde estava Jesus. Sem dúvida, naquela época, como eu disse, as casas eram construídas com pedras, os telhados planos eram feitos de barros misturados com palha. Se fosse assim hoje, se fosse laje, como será que eles entrariam? Será que eles iam desistir? Não, eu acredito que eles iam pegar uma marreta, eu acredito que eles iam pegar martelos, eu acredito que eles iam pegar pé de cabra, né? Não tem uma ferramenta que chama pé de cabra? Eles iam pegar o que fosse necessário para quebrar o telhado da mesma maneira e entrar com um amigo para salvá-lo, para vê-lo curado. Então ali, do lado de fora, muitas casas haviam escaladas que levavam ao telhado. Provavelmente eles acharam essa escalada por onde subir na casa onde Jesus estava e subiram. Esses homens provavelmente devem ter subido com um amigo de uma forma bem difícil, escalando, dois ficaram embaixo, dois ficaram em cima, um e o outro deve ter chamado alguém para ajudar. Alguma coisa eles fizeram para conseguir chegar ali naquele
aonde estava Jesus. Em seguida, eles removeram parte desse telhado e baixaram o paralítico para colocá-lo na presença de Jesus. Amigos, leva você para a presença de Jesus. Amigos, conduz você para a presença de Jesus. Amigo quer ver você na presença de Jesus. Amigo quer levar você para ser curado por Jesus. Esses eram os amigos do paralítico. Há aqui uma lição nessa história, para mim e para você, sobre a fé. Isso é uma lição de fé desses homens. Isso é uma lição de fé e persistência desses amigos. Isso é uma lição de fé, de cuidado e de amor pelo um amigo que necessitava de cura. Acho que esse está melhor. Essa é uma lição de perseverança, de persistência do homem que tem você como um amigo. Então, Jesus viu a fé daqueles homens. São 5 homens, 4 levando o paralítico, que são 5. Mas a função principal a função principal desse relato e de outros relatos dos milagres manifestam os atributos do Senhor. Manifesta que Ele era Deus, poderoso para curar e não só curar. Quando Jesus diz a ele, perdoados estão os seus pecados, é que Jesus, Ele não veio só para curar fisicamente. Jesus não está interessado só em te curar fisicamente. Jesus, Ele está interessado em curar a sua alma também, o seu emocional, o seu psicológico, porque o resto é consequência. Então, primeiro Jesus sabe que aquele homem está se sentindo um homem rejeitado, um homem abandonado, um homem que há muito está numa cama, porque devido a seus pecados se levou a isso. E agora está ali arrependido e não tem volta para ele. E aí Jesus sabe o que ele sente. Jesus sabe a sua dor. Jesus sabe o seu arrependimento. Jesus sabe o seu sofrimento. Então agora Jesus fala, filho, perdoado estão os teus pecados. Levanta, tome a tua cama e anda, ou tome o teu leito. Por que Jesus, tudo que uma pessoa que está sendo curada, que está deitada numa maca, numa cama há anos, tudo que ela não quer levar aquela lembrança daquele passado. Tudo que ela não quer levar aquele leito junto com ela, para não lembrar da dor, dos anos que ela passou deitada nele. Mas Jesus fala, levante, tome a tua cama e anda e vá para a tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Filho, vá, mas não esqueça quem foi que fez você se levantar novamente. Não esqueça quem foi que te curou. Não esqueça do seu passado de dor. Não esqueça e não mude. Continue agindo arrependido e não cometa mais pecados. Toda vez que você olhar para aquela cama, toda vez que você olhar para aquela maca, você vai lembrar quem você era. E você não vai mudar por isso. E você vai ser grato a Deus por isso. Toda vez que você olhar para o teu leito de dor, você vai falar, eu sei quem foi que me tirou deste lugar. Eu sei quem foi que me curou. É isso que Jesus está falando para ele. Não se esqueça. Porque muitos vêm, recebem as bênçãos de Deus, recebem o milagre de Deus, viram as costas e esquecem de Deus. E Jesus está falando, não esqueça. Se ensoberbece, se engrandece, mudam o caráter, porque virou médico, virou doutor, virou isso, virou aquilo, está ganhando dinheiro, virou empresário, virou comerciante. Aí esquece de Deus, porque aqui Deus tem falado, e eu continuo falando e profetizando, vai nascer muitos homens de Deus, não só ministerialmente, mas materialmente também, empresários, doutores e muitas outras coisas, comerciantes e tudo mais. Mas não esqueça quem é que está te dando isso, que é o Senhor. Então o Senhor ali demonstra, na sua demonstração da sua divindade para com aquele homem,
Isso serve para nos mostrar que momentos de ensinamentos de Jesus, nos quais ele esclarece que a prática de ideias, de coisas exaltadas, de características, de discursos belos e bonitos dos fariseus e dos doutores da lei ali, não significa nada. Eu sei o que vocês pensam, eu conheço vocês. Por que arrazoai-vos isso em vosso coração? Porque está duvidando que eu sou Deus para perdoar e para também fazer este homem levantar e andar. Então, na cura do paralítico, encontramos uma clara declaração ali de prioridades que devem ser reafirmadas na vida de cada seguidor de Jesus. Sabe qual é a prioridade dele? Não é só curar você. É que você se arrependa para que ele te perdoe. Essa é a prioridade dele. Não é só chegar e curar o teu problema, o teu emocional, o teu físico, o teu material. Não, a prioridade de Jesus é que você se arrependa, se volte para o caminho da luz, para o caminho do bem, da verdade, da bondade, do amor, e ele possa te perdoar por isso. E aí o resto, as outras demais coisas, ele vai acrescentando, inclusive a cura física. Então, ele quer isso, reafirmar na vida de cada seguidor dele que é chegada a hora de homens e mulheres que têm amigos, que oferecem uma oportunidade de cura, de conhecer este homem que cura, de levá-lo para Jesus, para vocês não esquecer de fazer isso. Porque Jesus ali, ao ensinar o que realmente importa, é como devemos ordenar os nossos objetivos. Nunca uma simples escolha de palavras, mas ter objetivos que desafiam as prioridades da vida de um homem. Jesus desafiou as prioridades daqueles 5 homens. E de todos nós, ele continua desafiando. Qual é a sua prioridade? É salvar a vida de um amigo ou a sua? Qual é a sua prioridade? É só ter algo, ganhar algo de Jesus? Ou primeiro ver as pessoas que você ama tendo e ganhando algo de Jesus? Qual é a sua prioridade? É salvar somente a sua alma ou ajudar que outras almas sejam salvas? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade nunca pode ser, nem deve ser você. A prioridade, nós devemos ser prioridade de Deus. Quando nós priorizamos o outro, Deus nos prioriza. Não precisa você se preocupar com as suas prioridades, porque o próprio Deus vai te priorizar quando você priorizar os outros. Então Jesus desafiou as prioridades daqueles 5 homens e de todos nós. A prioridade deles era ver aquele amigo se levantando e andando. E Jesus disse: não, filhos, a prioridade, não adianta ele se levantar e andar e continuar sujo, pecador, do mesmo jeito, não. Com a mente suja, com o coração destruído, cheio de mágoas, de rancores e de dores. Não, a prioridade é primeiro perdoá-lo, se ele arrependido está. Primeiro eu o perdoo, consequentemente do perdão nasce a cura. Agora que eu perdoei, levanta-te, tome o teu leito e ande. E aquele homem começa a se levantar, aquele homem começa a se mexer, começa a ir se levantando, não sei, devia estar todo atrofiado já. Mas Jesus desafia a lei da física, Jesus desafia a lei da paralisia. E aquele homem se levanta como se nunca tivesse tido paralisia. Porque Deus, ele não faz milagre pela metade. Deus não faz milagre por partes. Ele faz por completo. Ele cura por inteiro. Ele lava a alma, ele purifica corações, ele transforma pensamentos. Ele faz por completo. Então, Jesus desafia. A prioridade deles era ver o homem se levantando. Mas Jesus primeiro perdoa os pecados dele. Então, o que aqueles homens buscaram, foi uma motivação muito grande para subirem e destelharem aquela casa, correndo o risco de cair, se machucarem.
Mas eles estavam priorizando e buscando, eles tinham uma motivação. Qual é a sua motivação? A motivação deles era ver o amigo curado. Qual é a sua motivação? É ver a sua família salva? É ver os seus amigos se rendendo a Jesus? É ver os seus filhos se prostrando e adorando ao Deus verdadeiro? Qual é a sua prioridade? Ou a sua prioridade é a sua conta bancária? Ou a sua prioridade é as suas roupas bonitinhas? Ou a sua prioridade é o seu casamento tá ótimo? Quais são as suas prioridades e quais são as suas motivações? Jesus te pergunta essa noite. Deixa que as suas prioridades Ele cuida. Cuide da dos outros, que consequentemente as suas serão cuidadas. Então aqueles homens, eles tinham uma motivação, eles buscaram, subiram de telhado, onde Jesus estava ensinando. Se Jesus está ensinando você neste lugar, a prioridade é você estar onde Ele está ensinando. Mesmo que hoje Ele não esteja pessoalmente, mas Ele está através das vidas das pessoas que ensinam neste lugar. Então você leva o seu amigo, você leva os seus amados para onde Ele ensina a verdade. A resposta parece óbvia. Onde Jesus estava ensinando, é lá que nós vamos levar o nosso amigo que precisa de ajuda? Sim, a resposta é óbvia. É lá mesmo que você vai encontrar o seu milagre. Sabendo dos milagres de Jesus, eles acreditavam que Jesus poderia libertar aquele homem das suas limitações. Creia, acredite, que Deus pode libertar as pessoas que você ama das limitações delas também. Jesus não desistiu de você, e tampouco daqueles que você ama, que você quer ver na presença dele junto com você. Então Jesus ali, aqueles homens sabendo dos milagres de Jesus, eles acreditaram que Jesus poderia libertar aquele homem das limitações do seu corpo defeituoso. Levaram o seu amigo até Jesus, à espera de uma cura. Leve as pessoas até Jesus. E não condene, não julgue, não critique, enquanto ela ainda não está entendendo. Enquanto ela ainda não está sendo ministrada a ponto de ser curada. E espere que virá a cura. Quando Jesus viu o paralítico, Ele poderia ter focado o sofrimento evidente dele, e imediato, que era a paralisia. Mas Jesus não foca isso. Jesus não vai para esse ponto. Ele poderia ter tratado o corpo e deixado o homem sair feliz, por ter alcançado o seu objetivo somente. Seus amigos poderiam participar depois de uma festa de comemoração, porque agora ele está andando de novo. Quem sabe, talvez Jesus e seus apóstolos ficaram decepcionados quando ouviram Jesus falar. A primeira palavra que saiu da sua boca foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Talvez todos ficaram decepcionados, porque esperavam Jesus levantar o homem, não dizer que os seus pecados estavam perdoados. Talvez todos ficaram decepcionados ali. Como você muitas vezes tem ficado decepcionado com Jesus, porque ainda Ele não respondeu aquilo que você gostaria de ouvir. Porque ainda não veio a resposta que você precisa dEle. Porque ainda o milagre que você precisa ainda não chegou na sua vida. Mas não fique decepcionado, porque da boca dEle tem saído palavras de bênção para a sua vida. E na hora certa Ele vai completar a boa obra que Ele começou em sua vida. Talvez eles estivessem esperando isso. Jesus Cristo, o Criador do universo, virou de cabeça para baixo o sistema de prioridades. Porque Jesus não veio para agradar o mundo. Jesus não veio para agradar a minha vida individualmente. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não está ligada às suas prioridades, mas está ligada à vontade soberana, perfeita e maravilhosa dEle para a sua vida. Então, Jesus, o Criador do universo, virou de cabeça para baixo, aqueles sistemas de prioridade. E o mundo daquela época, como também da nossa época hoje, ele não prioriza as circunstâncias físicas. Jesus não prioriza,
circunstâncias físicas. Ele quer curar primeiro você, interiormente, de dentro para fora, para depois fazer o externo. Primeiro é o interno, para depois fazer o externo. Porque se você não está curado, você não está preparado para receber milagres nem bênçãos de Jesus. Quem está doente precisa de milagres, de bênçãos ou de tratamento? Precisa de tratamento primeiro. Então, o mundo daquela época, como também o da nossa época, prioriza o físico, mas Jesus prioriza a cura da alma, do seu interior primeiro, para que você entenda que quando Ele te mandar levantar e andar, você nunca mais vai esquecer quem você era e quem te levantou. É assim que é o nosso Deus. Então, Ele não está preso à circunstância de saúde, de prosperidade ou de conforto. A prioridade não é essa. A questão mais importante para qualquer pessoa, e que Jesus sabe disso, foi a sua situação espiritual. Primeiro Ele quer nos curar interiormente pelo espiritual primeiro. Isso não significa que seu grau de paz interna, felicidade ou autoestima não seja prioridade para Deus também. Ou não seja algo que Ele queira curar em você. Mas primeiro Ele quer curar o seu espiritual. E depois vem aquilo que você necessita, que é paz interior, que é felicidade, que é autoestima curada. Para Jesus, a coisa mais importante foi a relação da pessoa com Deus. Sim, é isso, a relação sua com Deus. Jesus curou aquele homem e muitos outros Ele curou também. Sim, Ele alimentou milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mais de 8.000 pessoas foram alimentadas com a multiplicação quando Ele agradece. Ele dá graça e os pães, primeiro Ele agradece, os pães e os peixes se multiplicam. Então, Ele alimentou milhares. Sim, Jesus também, além de alimentar milhares, Ele acalmou o mar. O mar estava revolto, o mar estava agitado, e Ele, acalma-te, aquieta-te. Então acalme a sua alma, acalme o seu coração, aquieta-te, deixe Jesus agir na sua vida e curar você primeiro espiritualmente. Jesus tranquilizou os seus discípulos, atemorizados ali. Ele não ignorou as realidades do sofrimento físico nesta vida, mas seu propósito e a sua missão e a dos seus seguidores, Ele prioriza primeiro o alívio do sofrimento espiritual, que é para Jesus muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas infelizmente as tendências religiosas dos últimos séculos têm enfatizado muito mais o corpo e o conforto nesta vida do que a preocupação com questões eternas. Não adianta ter tudo aqui e perder a própria alma, ganhar como quer ganhar o mundo e perder a própria alma, não adianta. É melhor perder todo mundo e ganhar a vida eterna. Mas os últimos séculos, e infelizmente as tendências religiosas dos últimos séculos têm enfatizado muito mais o corpo e o conforto nesta vida, se preocupado mais com essas questões físicas do que as eternas. Gente, aqui é passageiro, aqui é só um tempo que nós vamos ficar, não vamos passar de 120, que eu profetizo todo mundo morrendo comigo aqui com 120 anos. Ninguém vai morrer antes disso. Tudo com 120. Os que são mais novos, eu vou ver lá do céu, eles morrendo com 120. Mas vocês que estão perto da minha idade, vão morrer pertinho comigo. 120. Se bobear, tem uns que vão chegar a 125. Então, só que são 125, passa, voa rapidinho, gente. Mas a eternidade é para sempre. Imagina viver no fogo eterno, queimado, ardendo. Não, vamos viver na luz de Deus. Pensa, lá é quente, hein?
Se aqui está quente, você imagine lá. Tire só uma ideinha do que é quente. Então, não queira esse conforto, não queira tudo aqui. É bom ter, faz parte, faz. Nós estamos no mundo físico e precisamos de tudo que é físico. Mas não priorize isso, não dê isso como uma coisa mais importante da tua vida. Procure cuidar da sua alma, do seu espírito, amém? Então, essas são as questões que nós temos que preocupar. Muitos líderes religiosos são discípulos de Abraham Maslow, que só se preocupa com as coisas terrenas, antes de ser seguidor de Jesus. O foco de muitas igrejas está em amenizar o sofrimento físico das pessoas. O nosso objetivo não é amenizar seus sofrimentos físicos, não. Você precisa passar por algumas coisas. Então não adianta falar, você vai ser curado, você vai ser abençoado, esquecer que você tem que trabalhar a sua alma para ser salva primeiro. Então pouco ou nenhuma atenção à necessidade interna das pessoas são dadas por muitas igrejas e muitos líderes religiosos, porque não priorizam isso. Jesus não viu a pobreza material como grande problema. Não adianta nada ser rico financeiramente, pobre de espírito. É melhor ser pobre do que um rico, um pobre que vai estar na eternidade, do que um rico que não passa nem como uma agulha, né? No fundo de uma agulha. Então, o que precisamos corrigir ou ser corrigido é a urgência do sacrifício próprio, nos sacrificar, renunciar, para que todos os nossos problemas e os nossos pecados sejam perdoados por Deus e sermos homens separados por Deus. O amor ao próximo é o que tem que nos motivar a tentar aliviar o sofrimento das pessoas que têm enfermidades ou que passam fome. Mas o verdadeiro amor ao próximo, infelizmente, é priorizar os bens. Mas o de Jesus era priorizar, e ele enfatizou que o que importava para ele era a salvação eterna de todos que necessitam dela. Nós necessitamos da salvação do Senhor. Então, Jesus fala neste texto: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Você sabia que se a virtude de Deus estiver em você, você também pode curar? Gente, nós temos visto isso aqui nos clamores de sexta-feira, não é? Quem tem vindo nos clamores de sexta-feira, eu comecei sozinha no clamor, naquela igreja, com uma pessoa, eu e Deus clamando. Depois veio a pastora Keila, o Chagas, depois eles foram embora, veio a dona Lia, a Juliana, a Edilene, começaram a vir, aí era só nós 4. Agora, sabe quantas pessoas já estão vindo no clamor? 15. Até os jovens estão vindo no clamor. Até os adolescentes estão vindo no clamor. E Deus está enchendo eles. Glória mesmo por isso. Glória a Deus. Deus está enchendo esses meninos do poder de Deus. Que a gente começa a clamar, depois a gente levanta para adorar. Toca, eles se deixam cair no poder de Deus. Cai cheio do poder de Deus. É mentira, gente? Sabe por quê? Porque a glória que está em Deus, o amor que Ele prioriza e o que Ele enfatiza, que é a sua salvação eterna, está nele. A virtude estava com Ele para curar. A virtude dEle pode estar em você também, para você ser um curador de vidas. A virtude está neste lugar. Por isso tem testemunhos de cura neste lugar. Por isso tem testemunho de bênçãos neste lugar. Por isso tem testemunho de portas abertas neste lugar. Por isso tem testemunho de cura de vícios neste lugar. Por isso tem testemunho de libertação neste lugar. Porque a virtude está aqui. Porque nós fazemos por amor essa obra. E sempre tem um Sambalate, um Tobias, um Honoritas, que vem tentar parar a obra do Senhor.
Vem tentar colocar contenda, disseminar fofoca, coisas ruins para atrapalhar uma obra. Mas não fique triste com isso. Se tem o diabo, o inimigo está se incomodando com a nossa obra, porque Deus está se agradando dela. Então ele que se incomode mesmo. Porque o importante é Deus estar se agradando do que está acontecendo aqui. Gente, o clamor tem sido algo sobrenatural neste lugar. Eu nem sei o que está acontecendo, explicar com palavras. Mas a gente ora, clama, quando eu toco neles, o poder cai na vida deles, eles caem, e eu nem caio. Ninguém nem me derruba, eu mesmo caio sozinha. Na presença. O próprio Deus já me derruba, não sei que ninguém precisa me derrubar mais. Que eu já caio sozinha na presença, na unção, no poder. Não tem nenhum louco aqui não, gente. É tudo sã. É tudo gente consciente. Mas não tem controle quando você está aqui, aclamando ao Senhor por vidas, orando pelas nações, orando pelos países, orando pelos doentes, orando pelos necessitados, orando pelos desamparados. E você começa a orar com amor por essas vidas, o poder de Deus desce neste lugar, a glória desce nesse lugar. E não é só nos clamores que vai descer, vai começar a descer nos cultos também neste lugar. Porque o Senhor está neste lugar e a virtude dele é neste lugar. Eu não renunciei toda a minha vida e os meus desejos físicos e carnais para não ver nada acontecer. Eu não renuncio e não jejuei 6 meses. Entreguei meu jejum dia 1º de agosto. Não jejuei 6 meses para não ver o que está acontecendo nos clamores aqui. Não, eu jejuei para ver o poder de Deus caindo na vida desses jovens que até em língua já estão sendo batizados. Acabaram de aceitar Jesus, acabaram de confessar Jesus, já estão falando em línguas. Chorando na presença de Deus, se quebrantando na presença de Deus, deixando Deus tomar a vida deles, para serem canais de Deus também. Eu não orei, não jejuo e não faço tudo isso para não ver nada acontecer. E para a gente vir aqui e tentar destruir o que Deus está construindo. Não, eu não orei, nem tenho orado e nem tenho renunciado para isso. Então, Sambalates e Tobias de plantão e Honoritas, vocês não têm poder neste lugar. Vocês podem tentar, porque vocês não desistem, são repetitivos. Mas tentar, vocês podem tentar, mas o poder de Deus não vai deixar vocês destruir a obra que o Senhor está construindo neste lugar. Então, olha aqui, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Deus. Eu estou aqui para fazer você entrar e te colocar na presença dele. Eu escolhi isso e eu faço com amor. Não é nenhum problema para mim renunciar. Não é nenhum problema para mim abrir a mão e ficar sozinha, solteira, se for a vontade dele. Não é problema nenhum para mim. O importante é ver muitas e muitas almas salvas para o reino de Deus e me encontrar com elas lá. É isso que importa. Todas as demais coisas não me interessam. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras eu vos lhe acrescentarei. Tudo que eu preciso ele vai me acrescentar. Já tem me acrescentado. Nunca deixa faltar. Então eu não faço por dinheiro, não faço por interesse. Você pode ser o mais rico aqui. O seu tratamento vai ser igual para o mais pobrezinho. Eu vou abraçar e amar e beijar o mais rico, como vou abraçar e beijar o mais pobre. Você não vai ser tratado diferente aqui porque você tem mais ou porque você tem menos. Você é uma alma, você não é um número. Você é uma alma, você não é um produto. Você é especial, tendo ou não tendo, não interessa. Porque Deus não te olha pelo que você tem. Deus te olha pelo que você é. E você é um ser criado por Ele, amado por Ele. E nós montamos, esse ministério nasceu, não foi no meu coração. Nasceu primeiro no coração de Deus, dentro da sala da minha casa. Não fui eu que quis ter igreja, nunca quis ter igreja, na verdade.
lutei para não ter igreja. Mas o Senhor quis que eu estivesse aqui, porque sabia que você, quem está em casa ouvindo, e quem vai ouvir depois, sabia que muitas almas iam ser transformadas, restauradas, curadas, restituídas, e ainda serão muito mais neste lugar. Ele já sabia, disse eu não, você não, mas ele já sabia. Então, e eis que homens transportaram numa maca, aqui não fala quantos homens, mas eram 4, que estavam paralíticos, porque em outros textos eles falam, faz referência, fê-lo entrar e pô-lo diante dele, ou na presença dele, e não achando por onde, ou pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Se sacrifique sim, para levar alguém até Jesus. Eu me sacrifico, mas não é nenhuma coisa ruim para mim, não, é um prazer me sacrificar e saber que cada vida que eu levo para Jesus, uma pedra preciosa na coroa da minha vida já está sendo colocada uma a mais. Então para mim não é nenhum desânimo, não é ruim. Então, se esforce. Subiram ao telhado e por causa da multidão eles não conseguiam entrar, era muita gente. Então eles subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até no meio diante de Jesus. Não meça esforço para levar alguém para Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, eu leio o texto que é para confirmar que tudo que eu falei aqui está aqui, no texto. Mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante dele, e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa, glorificando a Deus. Como é que você vai para casa, gente? Agradecendo a este Deus, glorificando a este Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra neste lugar. Queremos ser amigos como esses 4 homens foram, para levar as pessoas para serem curadas na tua presença, para serem transformadas, salvas, para ter a eternidade da vida eterna que o Senhor tem preocupação em nos salvar. Leva, Senhor, os teus filhos diante do teu altar de adoração, para que eles saiam daqui te glorificando, te adorando, te enchendo as vidas da tua graça, do teu poder. Venha sobre essa urna de pedidos de oração, venha sobre esse hall de membros, venha sobre essas pastas de visitantes, essas fotos, esses nomes, cada um que necessita de oração, venha sobre os que estão em casa, Senhor, a dona Nair, oração que o Senhor possa alcançar e tocar na saúde da dona Nair, Pai, eu não conheço ela, mas visite as articulações da tua filha, Senhor, visite os ossos da tua filha, dai força muscular para a dona Nadir, ó Pai, dai força na saúde da tua filha, coloca as tuas mãos, Senhor, nos joelhos, nos artelhos da tua filha. Deus, eu não conheço, não sei quem é, mas se ela está nos assistindo, que tu possas tocar na saúde dela, alcançando a saúde física, do alto da cabeça até a ponta dos pés, curando a alma dela também. Visite o Marcelo Souza, Senhor, visite a família do Marcelo,
restaura a comunicação na família do Marcelo, toca, Espírito Santo, na família dele, restaura o diálogo, Senhor, restaura a paz. O inimigo tem tentado entrar neste lar para trazer discórdia, disseminação e confusão, ó Deus, mas Tu és poderoso para entrar na vida do Marcelo Souza, do Rogério Leite, Senhor. Coloca as Tuas mãos na vida do Rogério, da família dele, toca na vida dele, dê estrutura, dê condições dele ver a vida dele restaurada e da família também. Toca, Espírito Santo de Deus, visite a Neide Soares e a sua família, toca na vida da tua filhinha, do esposo e dos filhos, Senhor. Visite a tua filha que nos assiste do interior, visite a Vanei Alves e seu esposo, Deus. Coloque as tuas mãos na vida da Vanei, toca, Senhor, cada vez mais, para que ela seja impactada pelo poder da tua presença, Senhor. Visite a Jane, a família, o esposo, os filhos, os netos da Jane, Senhor. A tua filha, toca na saúde dela, acalme o coração dela, cada vez mais dá equilíbrio, tranquilidade emocional, física, espiritual. Cure, Senhor, todas as dores, todas as feridas passadas da alma da tua filha, as marcas, as cicatrizes que ainda estão abertas. Tu és poderoso para fechar e completar a boa obra que tu já começaste na vida dela. Tu tem visto o coração dela se prostrando diante de ti para te conhecer, ó Pai. Visite o Paulo José, liberta ele de todo vício que o inimigo tem aprisionado a vida dele com esses vícios. Liberta a vida do teu filho. A Rita, Senhor, visite a Rita, a família dela, coloca as tuas mãos na vida da tua filhinha, tira a tristeza de alma da Rita, Senhor, dai de volta a alegria que um dia ela já teve, Pai. Restaura a vida dela, a alegria dela e da filhinha dela. Coloque as tuas mãos, ó Senhor, tire tudo aquilo que feriu a alma, o coração dela, as palavras, as atitudes, ó Deus, e cure a tua filha, cure o Ginaldo também, liberta ele, Deus, tira ele dessa prisão dos vícios. O inimigo tem tentado ceifar a vida dele, aprisionando ele nos vícios, mas tu és poderoso para curar, para libertá-lo desses vícios, Pai. Coloque as tuas mãos e liberte a vida do Ginaldo, Senhor. Nós te pedimos e te clamamos aqui junto com a igreja. Não é uma só voz, não é só a minha voz, é a voz de todos que estão aqui clamando por essas vidas. Enquanto você clama por essas vidas que eu tenho orado, Deus está alcançando as suas causas também. Então, Senhor, venha e alcance as nossas vidas. A dona Fátima Copriva, o Rodrigo, o Daniel, seus filhos, toca na vida financeira dela, toca nas causas da justiça dela. Coloque as tuas mãos, ó Pai, e assine a caneta a favor das causas da tua filha e dos filhos da tua filha, Deus. Toca, Espírito Santo, na mãe da Elaine, que está com dores, cure as dores da tua filha do braço, cure as dores da mãe da Elaine, Senhor. Liberta toda a musculatura dolorida, todos os ossos, toda a articulação, Senhor. Entra com a tua mão poderosa. Visite a Ju e o Gonçalo. A Ju, que operou recentemente, teve apendicite, Senhor, e sofreu. Ontem voltou para o hospital, estava com muitas dores na cabeça. Deus, toca na cabeça da Ju, toca na vida do esposo dela, da filhinha dela, Senhor. A Sara, ó Deus, coloque as tuas mãos nessa família que tem estado conosco aqui, não pôde vir hoje por causa da saúde. Que a Ju tenha uma rápida recuperação, que a Jussiara se recupere rápido para estar de novo aqui conosco adorando, ó Pai. Que obrigada por ter livrado ela e ter dado tempo dela chegar ao hospital e não ter sido mais grave, ó Senhor, porque sabemos que a apendicite, quando estoura, é perigoso, ó Senhor. Que tu possas cuidar dela, restaurando e tratando com que ela recupere rapidinho. A Angel, que nós chamamos carinhosamente a Angélica, Angel, que Deus possa entrar no seu lar, cuidar do Gilberto, seu esposo, cuidar do teu filho, cuidar da tua filha, da tua nora. Que Deus possa entrar na vida do Rafael, na vida da Vitória, na vida da tua filha. Que Deus possa tocar na vida do seu genro. Entra, Senhor, na vida dessa família. Toca, que a tua filha possa dizer: eu e minha casa servimos
ao Senhor. Traga libertação daquilo que o inimigo aprisiona alguém da família dela. Liberte, ó Pai. Restaure, purifica, cura, em nome de Jesus. A Maria, Senhor, a Maria M. Almeida, entra na vida da tua filha, entra na vida dela, Senhor, traz força, traz paz, traz tranquilidade neste lar. O Rinaldo, traga a libertação do vício das drogas e do álcool, Senhor, cura, liberta. A Tatiane e os filhos, traga a libertação dos vícios, das opressões, Senhor, na vida dela e dos seus filhos. A Sueli Carvalho e a sua família, visite, alcance a Sueli, Senhor. Um dia eu orei pelo marido dela, ela disse que ele está, eu não sabia, mas eu falei que Deus ia curar a visão dele. Ela disse que ele estava mesmo com a visão ruim, logo depois ele teve que operar, e hoje a recuperação dele está fazendo ele enxergar, e ela testemunhou no áudio para mim esses dias. Pai, continue visitando, Senhor, a tua filha, visita, Senhor, a Sueli, sua família, a Denise Miranda, a saúde dela, que ela está lá também em outro estado, em Belém. Visite a saúde da Denise, Senhor, toca, dai força, dai ânimo para ela, vontade de se alimentar, tira, Senhor, dê apetite novamente para ela reforçar o físico dela, porque precisamos do alimento físico também, não só do espiritual, ó Pai. Visite a Viviane, o financeiro dela, traga libertação de tudo que impede a tua filha de ver a tua glória, de ver a vida material e profissional e as portas se abrindo para ela, Pai. Visite a Clarete, Deus, coloque as tuas mãos na vida da Carla Clarete. Nós oramos pela família dela, para que a família dela venha ter um encontro com Deus, para que ela possa se prostrar diante de Deus novamente, que a Carla possa ver os milagres de Deus alcançando a vida, porque ela é uma jovem de fé, mas algo a distanciou da presença do Senhor, mas agora é hora de voltar para a presença dele. Que o Senhor alcance a vida da Clara, da Clarete, de toda a sua família, do Adriano, em nome de Jesus. Que o Adriano possa receber de Deus a paz, que todos vocês que estão em casa, a Cardênia, que todos que estão em casa que eu não orei, que eu não lembrei o nome, que todos que ainda estão em casa nos assistindo e aqueles que vão nos assistir possam receber essa oração de amor, essa oração de cura, essa oração de virtude do Senhor para a vida de vocês. Que Deus possa alcançar o irmão do Eduardo que está internado, que Deus possa visitar o irmão dele, ó Pai, visitando, ele está com suspeita de Covid, mas que não seja, Senhor, mas mesmo que seja, que ele seja curado, que o Senhor entre com a tua providência, que ele não precise ser entubado, porque dizem que essas intubações é que tem matado muita gente, ó Deus. Nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, mas livre daquilo que é mal na vida do teu filho e faça ele ter um encontro novamente contigo, ó Pai. Visite o meu pai, que hoje é dia dele, visite os pais, que hoje é dia dos pais, visite, Senhor, toda a minha família, aqueles que não puderam hoje vir, porque estão com os pais ou tiveram que viajar, não importa, Pai, cuide, alcance cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Coloque os nomes, os pedidos dentro da pasta de pedidos, amém, gente? Aplauda o Senhor. E obrigada por nos ajudar a orar para os dias dos pais. Cadê a Késia? Késia está aí? Amém? Empresta o. A Késia é uma jovem de quantos aninhos? 11, que bonitinha, né, gente? A Késia é uma jovem de 11 aninhos. Nós temos aqui, em alguns momentos de quarta-feira, dado oportunidades para os jovens, trazer algo de Deus para as nossas vidas. Tem cada um nos surpreendido de uma maneira assim especial. A sabedoria que Deus tem dado para esses jovens tem nos impressionado. Cada um nos surpreende cada vez mais. E a Késia me pediu hoje para falar algo, né, no domingo, que não é de costume. E eu gostaria que Deus deixasse, que ela deixasse Deus usar ela nessa oportunidade para ler o que Deus trouxe ao coraçãozinho dela. Amém, Késia? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero que vocês abram a Bíblia em João 8:12.
Amém? Fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu entendi nesse versículo que isso que está acontecendo no mundo, com essa pandemia, vemos que é Deus nos dando uma oportunidade para se achegar mais a Deus. Deus manda falar nesta noite que não é para você ficar preocupado, porque Ele está no controle de tudo. E aqueles que seguem o caminho de Deus não andará em trevas. Então, vocês que é pai também, hoje é dia, venha e siga também a luz do mundo, que é Jesus. Amém? Amém. Parabéns. Amém. Que bonitinha, né, gente? Venham, pais, e sigam a luz do mundo. Hoje é dia dos pais, né? Parabéns aos pais. Hoje vieram poucos, né? Mas os que estão aqui é o que Deus gostaria que estivesse. O Fabrício vai colocar uma homenagenzinha para vocês, os pais, agora. Apaga a luz aí para gente, Larissa, para a gente ver o que Deus tem para falar para os pais e já estamos finalizando. Números 14, 18, a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado. Porém, não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Sabe, a figura paterna é de vital importância na vida dos filhos. Quando um homem se torna pai, ele recebe de Deus uma tarefa sublime. E o Senhor espera que ele seja responsável e não o decepcione, frustrando a sua confiança. O homem é responsável pela educação dos seus filhos e, quando se torna um mau exemplo, corre o risco de estar perpetuando o seu comportamento por gerações, como está na palavra. Já que um pai é tão importante para os filhos, a sua ausência pode marcar definitivamente a vida das crianças, fazendo com que cresçam desestruturadas e carentes. Um pai de família é como um técnico de um time. Quando as coisas não vão bem, cabe a ele voltar aos fundamentos. Por isso, é imprescindível que todo homem que também é pai avalie muito bem as suas prioridades e os seus propósitos de vida, cuidando de sua casa da melhor forma possível e agindo em tudo para a glória de Deus. É essencial que o pai deixe muito claro aos seus filhos que ama a Deus acima de todas as coisas. Isso para que o seu exemplo de fé sirva de modelo e desafio para os filhos. Ele deve ser um bom marido e demonstrar aos filhos o amor genuíno que sente por sua esposa. Finalmente, ele precisa sempre ter em mente que ser pai não é apenas gerar uma criança e sustentá-la. A paternidade envolve principalmente amar os filhos incondicionalmente, apoiá-los, ouvi-los e se esforçar ao máximo para vê-los crescer adequadamente e realizados em todas as áreas da vida deles, e ensiná-los também a sempre buscar a orientação do Senhor. Ser pai é algo extremamente importante, né, gente? Vocês viram que quando nós não temos uma boa referência, os filhos que não tem uma boa referência de pai, não tem uma boa referência de Deus. Tem dificuldade de aceitar Deus como pai, porque não tem uma boa referência de pai. Então, acho que o pai é ruim. Mas o nosso pai criador, ele nunca vai ser ruim. Ainda que seu pai e sua mãe te desamparar ou te abandonar, diz o Senhor, eu jamais te abandonarei, eu jamais esquecerei de ti. Amém? Então, nós fizemos essa uma homenagenzinha para os pais, mas trazendo dentro disso uma reflexão, né? E uma orientação bíblica. O que é ser pai também, né? Para vocês que ainda vão, os jovens que ainda vão casar, futuramente serem pais, né? Ter essa consciência. E nós preparamos uma lembrancinha da igreja para os pais. E eu gostaria que todos os pais viessem aqui na frente. Todos os pais, vêm aqui para receber. Oi? Não, que você não liga para o teu pai nem para saber como ele está. Filhos também que não cuidam do pai, ó, não vai saber cuidar dos filhos.
Quando eu ver você ligando pro seu pai, perguntando se ele tá bem, aí eu guardo os presentes dele, tá? Para você. É só uma lembrancinha para mostrar o carinho que nós temos da igreja por vocês. Todos os eventos de pais, de mãe, de criança, a gente procura sempre trazer alguma coisa. Por que seu José não veio? Tá de igreja? Seu José, que feio. O que nós vamos fazer pelos pais? Aplaudir esses pais, abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Agradecer, porque graças a eles nós temos filhos aqui, né? Filhos deles aqui, outros filhos que ainda não estão aqui virão por causa desses pais que estão se propondo a se entregar ao Senhor. Então vamos orar e abençoar. Coloque as mãos em direção aos pais. Senhor, abençoe cada pai aqui, Senhor. Abençoe o Edu, Senhor, cuidando dele, fazendo dele um pai excelente. O Carlos, abençoe o Carlos, fazendo do Carlos também um pai excelente para seus filhos, Deus. Coloque as tuas mãos na vida familiar dele, do Genildo, Senhor. Continue usando essa família para ser canal de bênção neste lugar. Abençoe o Genildo como um pai que ainda será mais excelente. Abençoe, Senhor, o teu filho. Eu esqueço o nome dele. O Cléris, abençoe o Cléris. Senhor, em nome de Jesus, que também é um pai dessas jovens que tem estado aqui conosco, abençoe que ele seja cada dia mais um pai excelente na tua presença. O seu Telmo também, Pai, abençoa a vida do seu Telmo, que é um pai também, que os filhos, os netos estão aqui já conosco. Abençoe também o Fábio, Pai, que também é um pai excelente, que tem suas filhas, que cremos que um dia também veremos as filhas do teu filho na tua presença, seja nessa igreja ou seja em outro lugar, mas nós cremos também, abençoamos a vida dele por ser um pai excelente, amado pelas suas filhas. Abençoe cada pai aqui, Senhor, e façam deles pais que vão ser a referência ainda nesta nação, nesta igreja, e os seus filhos também, suas filhas também serão referência de homens e de mulheres de Deus. Assim te agradecemos, assim te pedimos, e que eles sejam ricamente abençoados por esse dia. Mas o dia dos pais são todos os dias. Hoje é só um dia que comemora, mas eles são pais todos os dias, e nós te agradecemos por eles, porque se não fosse eles, nós também não teríamos nascido. Que os pais sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. O que tem as mães? Ah, é? No Dia das Mães, as mães não ganharam nada esse ano? Por quê? Por que as mães não ganharam esse ano? Foi por causa da pandemia? Então que as mães venham aqui. Venham aqui, mães. Vamos orar pelas mães? Coloca as suas mãos na vida das mães. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos essas mães que por causa da pandemia não podemos nem comemorar, nem fizemos homenagem para elas, mas elas também estão aqui como representantes, Senhor, dos filhos, dos futuros ministros dessa igreja, das mães que vão educar os seus filhos no caminho de Deus e vão estar no caminho de Deus. Abençoe cada uma, Senhor. Abençoe a Keila. Continue levantando ela como uma mãe referência nessa nação, nesse tempo. A Ana, Pai, que tem 2 filhos e agora está vindo mais um, Pai, que ela continua sendo essa mãe, que os filhos estão sendo adoradores neste lugar. A mãe da Késia, que veio aqui hoje, que veio abençoar a nossa vida com uma palavra também, que ela continue, que esses filhos dela continuem sendo assim abençoados. A Nancy, Pai, que também é uma mãe abençoada para o Tom, seu filho que ama tanto essa mãe. Senhor, continue cuidando da Nancy, do Tom. A Grazi, ó Pai, também é mãe de uma princesa, que o Senhor continue usando a vida dela para ser um canal de testemunho do que é ser uma mulher de Deus. A Edilene, Senhor, mãe, Senhor, também da Rebequinha, Senhor, do Carlos, mãe da Dudinha, Deus, que ela e os filhinhos dela continuem começando cheios de Deus cada vez mais aqui neste lugar. A Claudene, mãe do Alberto e do Davi, que não está aqui hoje, o Davizinho saiu com
pai, ó Deus, mas que ela continue, que esses filhos dela continuem estando na tua presença e nunca se afaste de ti. O Alberto, que tem sido o que toca aqui, o que canta, que tem sido uma bênção, Deus, que ele continue sendo essa referência de jovem para os outros jovens. A Ivonete também, que é mãe da Larissa, mãe do Fabrício, ó Deus, que também tem estado aqui nessa igreja, sendo bênção para as nossas vidas, sendo bênção para essa igreja, nos ajudando, um no som, o outro adorando, o outro criando, Pai, que Tu continue usando esses jovens e os pais dele para ser essa bênção. A Dona Lia também, que tem visto seus filhos, seus netos, sua família se prostrando a Deus neste lugar. Abençoe a Dona Lia e os seus filhos, essa mãe obreira, intercessora, que tem nos ajudado aqui, que tem poder de Deus, que Deus vai usar e já está usando na cura, nas revelações, nas visões, ó Pai, que ela continua sendo essa mulher. E a Leide também, irmã da Edilene, que tem estado aqui conosco, esposa do Cléris. Senhor, continue as filhinhas dela, a Maria, a Thaís, sendo bênçãos para as nossas vidas, para a nossa igreja, e serão para muitas outras pessoas. Nós abençoamos a vida dessas mulheres fortes, corajosas, que têm renunciado à sua vida para estarem na presença de Deus. Mulheres que serão como esses homens também, que têm renunciado e estado escolhendo estar nos braços do Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por elas e por eles. Em nome de Jesus, aplauda essas mães, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Viu? Se o tamanho aí for pequeno, vocês trocam, viu, gente? Amém? Hoje todo mundo vai ganhar presente. Os jovens, venham aqui. Viram para lá. Viram para lá, ó. Eles, viu? Gente de casa, quer que eu dou tchau? Eles querem ir embora? Querem, né? Esquecemos dele. Bênção de Deus, que Deus abençoe vocês. Vocês estejam na presença de Deus, abençoe a vida de cada um. Vocês sejam ricamente abençoados, amém? Que Deus abençoe. Cadê as meninas? Cadê as jovens? Ô, Alberto, esqueci de você. Agora eu esqueci mesmo. Deixa, depois eu pego das crianças outro, tá? Amém? Não, solteiro não.